da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, das Comunicações, José Juscelino dos Santos Rezende Filho, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Barbosa de Oliveira Santos, do Desenvolvimento Regional do Brasil, Valder Ribeiro, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro dos Santos, Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar Marcelo Cândido Damasceno, senhores oficiais generais do Alto Comando da Aeronáutica, oficiais generais, senhor Presidente da Telebrás, Frederico Siqueira Filho, senhoras e senhores, muito bom dia. Presidente, montamos uma apresentação muito rápida para o senhor a respeito da infraestrutura que nós temos nesse centro de operações. O senhor pode ver aqui, nós estamos aqui no bloco administrativo, o bloco operacional, que o senhor visitou aqui em cima, e temos um bloco central. Embaixo é toda a infraestrutura montada para esse centro. Essa infraestrutura é padrão Tier 4, significa o mais alto padrão de infraestrutura de um sistema crítico como é o de satélites. Temos também, fazendo parte dessa infraestrutura, um COP secundário, um centro de operações secundário na Ilha do Governador, numa unidade da Marinha. Então, é um prédio muito semelhante, né? E o senhor observa aqui que o nosso prédio aqui em Brasília, ele se assemelha a um satélite, né? Então, nós temos um vão central com dois painéis. Bom, os produtos que são os serviços prestados, basicamente, telecomunicações, com o nosso SGDC, na banda Ka e na banda X, e observação da Terra, sensoriamento remoto, tanto óptico quanto radar. E nós estamos agora adentrando a uma nova fase, que é monitoramento do espaço. Então, basicamente, a Força Aérea, ela entra aqui no controle dos satélites, que é a nossa vocação. Nós somos pilotos de natureza, então pilotamos veículos aéreos não tripulados e agora estamos pilotando satélites com os nossos engenheiros e pilotos. Para quê? Para que possamos empregar os nossos satélites de uma maneira adequada. Então, esses 7 anos, desde o lançamento do SGDC, nós já desenvolvemos muito aqui no COP, para fazer o monitoramento do espaço. Isso é uma missão relativamente nova, exige muita contribuição, parcerias com agências espaciais de outros países, para que a gente possa trocar informações e, a partir dali, a gente gerar produtos. Segmento terrestre, que eu diria que é bem pesado essa infraestrutura, muita redundância, são 2 centros de operações, então requer aí a grande participação de pessoas nessa infraestrutura. Aqui nós temos em torno de 140 militares. As imagens que são fornecidas do sensoriamento remoto, que é a parte importante também, que é a observação da Terra. Então, eu tenho imagens ópticas. Hoje, a gente não tem um satélite para prover isso. Nós compramos esse serviço. A vantagem da imagem óptica é a questão da qualidade, sem dúvida. O problema é que ela é suscetível à meteorologia. Então, aí partimos para a imagem radar, que nós, recentemente, já temos 2 satélites, Lessônia, já em órbita, que irá prover essas imagens para a gente. A partir de janeiro, nós deveremos assumir o comando aqui do COP desses 2 satélites que provê imagem radar. A vantagem aqui realmente é a questão não é suscetível à meteorologia, então permite aí uma maior disponibilidade. Então, esse é o nosso satélite Lessônia, da empresa ICI, que lançamos recentemente. Vou falar agora, presidente, sobre algumas aplicações, né, que são importantes. O que a gente consegue produzir, né, aqui como serviço para a sociedade brasileira. Um exemplo típico é detecção de vazamento de óleo. Então, a imagem radar, depois que ela é tratada através de inteligência artificial,
basicamente reconhecimento de padrões, eu consigo identificar vazamentos de óleo no mar. Então, aqui dá para ver nitidamente, né, um petroleiro aqui que nessa ocorrência, né, de vazamento de óleo. Outra possibilidade é detecção de pistas não homologadas. Na Operação Yanomami, e agora Catrimani, presidente, detectamos muita atividade legal em função dessas imagens radar. O problema é que isso aqui, essa imagem, ela visualmente é muito difícil dela ser interpretada. Então, eu preciso de inteligência artificial. Nós estamos desenvolvendo algoritmos aqui no COP. São os nossos engenheiros que desenvolvem os algoritmos para que a gente possa achar esse rastro aqui, por exemplo, que seria difícil de se achar a olho nu. Temos também na parte do combate ao garimpo ilegal, também no território Yanomami, estamos bastante ativos lá, compartilhando as informações com as agências de inteligência do Brasil, né, das Forças Armadas. E aqui nós temos, por exemplo, uma imagem radar onde eu consigo detectar uma draga, uma balsa, ou seja, um ativo usado pelo garimpo. Eu passo isso eu faço uma imagem óptica do mesmo local para validar porque isso é um algoritmo que pega essa informação, então a gente valida com a imagem óptica, manda para as polícias judiciárias e ambientais para que eles possam fazer a apreensão. Outro produto interessante é a questão do combate à pesca ilegal. Isso aqui, presidente, é um sistema colaborativo das marinhas e todas as embarcações que normalmente trafegam nos mares, elas publicam a sua posição. Então, nós colocamos a imagem satélite radar sobrepondo, e aí a gente consegue achar os navios fantasmas, são os que não se identificam. Então, provavelmente, os que não se identificam são navios que fantasma, provavelmente ilícitos. Então, fica mais fácil para a Marinha interceptá-los e fazer a detenção. Aqui, na inundação do Rio Grande, presidente, nós fizemos a imagem do estado inteiro, tanto radar quanto ótica, e os resultados eu vou mostrar para o senhor aqui um exemplo. Então, aqui é a região de Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. Este é a situação anterior à inundação, e aqui o senhor observa o que aconteceu depois da inundação. E aí a gente consegue, através de esforço computacional, mostrar quais são É esse riozinho aqui. Aí, quando... aqui é o que aconteceu na região de Rio Grande, né? Aqui a entrada da Lagoa dos Patos, aqui o Rio Grande. Então, o senhor vê o que aconteceu e, através desse contraste, eu consigo identificar exatamente a região dos municípios onde foram afetados, inclusive para a questão da distribuição de verba para os municípios afetados. Então, isso é um trabalho muito interessante que gerou muitos frutos aí para todos os ministérios, praticamente. E aqui, já terminando, os 2 satélites Lessônia já estão voando. Isso aqui é um exemplo de como eles fazem o trabalho de mapeamento. Eles estão passando a órbita, a gente aqui trabalha para captar a imagem no momento certo. O ideal, presidente, seria que nós tivéssemos mais satélites, porque desta forma, 2 satélites eu consigo retornar àquela posição 5 dias depois. Pois não? Então, se eu pegar uma imagem, por exemplo, aqui em Fortaleza, eu só vou conseguir imagiar de novo esse ponto 5 dias depois. Se eu tivesse 8 satélites, eu imagiava todo dia. Então, essa é uma questão que infelizmente, a gente tem que se programar, né? Então, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu só consigo revisitar aquele ponto 5 dias depois. Então, e aí eu tenho que contar, ou eu compro a imagem, né? Ou então eu realmente me planejo para adquirir ela, para reposicionar o meu satélite para conseguir chegar naquela posição.
Fazemos também monitoração do clima espacial, influencia muito nas atividades dos satélites. O mundo inteiro compartilha essas informações e a gente prevalece disso, né, através dos nossos acordos. As agências nos proporcionam esse tipo de informação e o que nós estamos agora entendendo mais, presidente, é a questão da consciência situacional. Isso aqui é a quantidade, né, de artefatos que estão voando. Né? E é lógico que isso aqui é uma animação, mas a gente já tem ideia o que existe no espaço. E isso aí são satélites que estão em órbitas e detritos. Então, o senhor tem ideia aqui? Isso aqui, a partir de 1960, então, é o aumento exponencial aqui dos objetos, em marrom, total de objetos. Aqui em roxo, né, ou lilás, nós temos aqui os detritos, as fragmentações. O próprio lançamento gera, né, as partes são soltas, alguns controlam, outros não. Existem, por exemplo, colisões que aconteceram entre ativos. Essas colisões geraram uns picos de lixos, ou debris, né, como é chamado. E aqui, por exemplo, é a Starlink, né, com seu crescimento exponencial a partir dali de 2015. Então, todo esse arsenal tem que ser controlado, a gente tem que enxergar, a gente está passando a colaborar com esse sistema através da aquisição de telescópios e radares que conseguem imagiar. Os telescópios, eles precisam estar posicionados geograficamente em redor do mundo, por isso que nós conseguimos o acordo, porque quando nós colocamos um telescópio aqui, a gente contribui fazendo uma triangulação para achar esses tipos de detritos ou então os movimentos dos próprios satélites. Então, nós fazemos, o senhor não teve oportunidade, mas aqui no primeiro andar, nós temos onde a gente faz efetivamente todo esse monitoramento. Então, os nossos engenheiros, 24 horas por dia, 7 dias por semana, estão sentados aqui, recebendo as informações das agências, compartilhando informações. E, finalmente, já deixando aí uma próxima comunicação a respeito do SGDC. Então, esse acordo ele foi feito em 2014 entre a Força Aérea e a Telebrás. A Telebrás ela explora a banda KA, banda larga aqui para todo o Brasil. A Força Aérea usa a banda X para segurança das comunicações. Então, os nossos pelotões de fronteira, os nossos navios que estão no mar, eles se beneficiam dessa comunicação, eles conseguem, através da banda X, trocar informações e imagens. E, finalmente, esse acordo permitiu, entre outras coisas, grande absorção de tecnologia pelo setor aeroespacial brasileiro. E aí eu já deixo para o doutor Frederico aí, continuar aqui a apresentação. Presidente, muito obrigado. Convidamos o presidente da Telebrás a fazer o uso da palavra. Bom dia a todas e todos. É uma grande honra, presidente Lula, receber o senhor e a equipe de ministros aqui no nosso Centro de Comando da Telebrás, Centro de Operações Especiais e Data Center do Governo Brasileiro. Aqui a gente opera em parceria com o Ministério da Defesa. Em nome do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, grande apoiador desse projeto da nova Telebrás, cumprimento o senhor presidente, cumprimento também o ministro Rui Costa, a ministra Esther, a ministra Luciana, o ministro Luiz Marinho, o ministro Valder e todos os ministros presentes. Cumprimento o brigadeiro do ar, o Marcelo Damasceno e todos os militares aqui presentes.
Em nome da doutora Tatiana Miranda, nossa diretora administrativa e financeira da Telebrás, cumprimento nossos diretores, gerentes, coordenadores. Em nome da doutora Michele, representante dos colaboradores da Telebrás, cumprimento aí todos os colaboradores. Em nome do Dr. Júlio Semeghini, nosso presidente do Conselho de Administração, também cumprimento. Dr. Hermano Tércios, cumprimento também aqui presente. Dr. Arthur Coimbra, representando aí Dr. Carlos Baigorre, muito obrigado pela presença. Dr. Francisco Macena, representando todos os nossos clientes, muito obrigado pela visita. Gostaria de agradecer a Deus e a presença das autoridades que contribuíram muito para que esse momento acontecesse. De histórico para a família Telebrás, que vem lutando dia a dia para recuperar essa grande empresa que é o orgulho do Brasil. Com o propósito de ser um grande instrumento de inclusão digital, do nosso governo, presidente Lula, e um integrador de soluções para suportar a transformação digital da administração pública federal, buscando cada vez mais fornecer uma melhor qualidade de serviço público para o cidadão brasileiro, né? Não existe desenvolvimento social sem inclusão digital. Quando o senhor presidente tomou a decisão de tirar essa companhia do plano de privatização, foi mais que acertada, pois, com certeza, com o seu apoio, vamos levar conectividade, internet, para quem mais precisa e cobrir os vazios tecnológicos, né, do Brasil. O quanto antes. Vamos chegar aonde ninguém chega, esse é e será o grande papel da nova Telebrás. Além disso, né, a gente, como o grande operador das redes do INSS, essa empresa, o objetivo dela é aumentar a disponibilidade dos serviços para o aposentado do Brasil. A ideia é reduzir filas, né, do INSS, aumentar a disponibilidade e melhorar a qualidade do serviço para a população. Agora, hoje, a gente vai assinar o contrato com o Ministério do Trabalho, né? Orgulho para todos nós. Isso representa, presidente, aumentar e melhorar a qualidade do serviço dentro das agências e superintendência, para que, quando a população for necessitar de se retirar o auxílio-desemprego, os serviços estejam disponíveis, melhorando cada vez mais a agilidade da gestão pública. Além disso, pensando na política pública de inclusão digital, a Telebrás se posiciona como sendo o principal instrumento de inclusão digital do Brasil. A gente vai chegar aonde ninguém chega, com soluções satelitais disponíveis na frota do Brasil. E é um grande orgulho liderar essa transformação e, com certeza, presidente, com o apoio do governo, do ministro Rui Costa, da ministério que está apoiando fortemente a gente vai conseguir fazer grandes entregas com grande impacto social, mudando a vida do cidadão brasileiro, de quem mais precisa, nas áreas remotas dos cantos e recantos desse Brasil. Aqui eu fiz uma breve apresentação, onde os senhores vão entender a dimensão de onde a gente está e como a gente pode chegar e como a gente pode fazer isso. Tá? Cadê o vídeo? Cadê o vídeo? Esse é o nosso programa de ESAC. Vivemos num país heterogêneo. Um Brasil remoto, carente de inclusão e integração. E um país metropolitano. Conectar as pessoas do Brasil profundo e integrar essas diferentes realidades. Esse é o desafio do GESAC, um dos maiores programas públicos de conectividade do mundo. Operado pela Telebrás há mais de 5 anos, empresa estatal de telecomunicações, a internet chegou onde ninguém chegava, reduziu a exclusão digital e trouxe oportunidades para milhares de famílias brasileiras.
Os resultados são impressionantes. O programa já conectou mais de 11 milhões de pessoas, sendo mais de 3 milhões estudantes. Instalou internet aberta em mais de 1.000 comunidades. Conectou dezenas de postos de fronteira em defesa da soberania nacional. Deu suporte fundamental às maiores calamidades e situações emergenciais do país. Para cobrir todo o território brasileiro, com conexões rápidas, estáveis e de qualidade, foi necessário viajar mais de 5 milhões de quilômetros, principalmente em lugares desafiadores do nosso território, como a Amazônia Legal. Não existem soluções fáceis para problemas complexos. Para conectar um país de dimensões continentais, é preciso inovação, qualidade, tecnologia de ponta e muito mais. É necessário dedicação e esforço pessoal. É preciso conhecer cada palmo dos cantos mais inacessíveis desse imenso Brasil. Isso é o que faz a diferença. Na terra, na água e no ar. O impossível para nós é apenas mais um limite a ser superado. Trazer o Brasil e o mundo para quem conhece apenas o seu bairro. Essa é a missão que a Telebrás sabe fazer como ninguém e continuará fazendo para cumprir seu propósito de integrar o Brasil. Onde tem Brasil, tem Telebrás. Então, presidente, essa é como a gente está, na estrutura que a gente tem, mas o nosso projeto é dobrar, triplicar o tamanho dessa empresa e cumprir os vazios tecnológicos do Brasil. Dando continuidade aqui, a gente está pronto para crescer. A nossa infraestrutura está pronta, a gente tem aí as melhores tecnologias disponíveis. Tá? Aqui é o nosso centro de operações, como foi apresentado. A gente controla o satélite e aqui a gente opera o data center. O nosso propósito é armazenar dado sensível e travegar dado sensível com criptografia de Estado para as redes privativas de Estado. Aqui é a nossa infraestrutura, aqui é como está distribuído a nossa rede de fibra ótica. Isso foi pensado no seu primeiro governo, construído nos últimos 14 anos. A gente construiu 30 mil quilômetros de fibra, super resiliente, onde a gente está em parceria com Petrobras, com as empresas de energia, onde a nossa rede é super resiliente e tem os melhores índices de disponibilidade do Brasil. Aqui é o nosso data center do Rio, como foi falado, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Florianópolis e Salvador, cobrindo aí 5 teleportos nas regiões do Brasil. Entrando na política pública, eu acho que esse é o grande sentimento nosso e esse é o principal legado que a gente do governo poderá deixar para os brasileiros. Como a gente pode fazer para ampliar a conexão das escolas? Eu acho que é o grande desafio hoje. A gente vem trabalhando junto com a Anatel, com o apoio do presidente Carlos Baigorre, nesse sentido, para que a gente possa crescer rápido, ainda até 2026, para a gente conectar ou melhorar a conectividade em mais de 138 mil escolas. A fibra é prioridade, mas onde a fibra não chega, a gente vai chegar com satélite e a gente chega mais rápido. Essa é a nossa estratégia. Unidade Básica de Saúde, a gente teve com o secretário Berger, justamente dando apoio a ele para que a gente possa conectar as unidades básicas de saúde para pensar em telemedicina, em atendimento remoto. Localidades remotas, como você ouviu no vídeo, áreas quilombolas, comunidades indígenas. Esse é o papel social que essa empresa pode fazer, atendendo milhões de brasileiros. Aqui, entrando na rede privativa, isso aqui é um tema bastante importante, que mexe com a comunicação para as forças de segurança. A Telebrás hoje está preparada para operar essa rede privativa. Eu convido já o ministro Lewandowski, Ministério da Justiça, junto com o secretário Manuel Carlos, estarei com ele hoje, tratando desse assunto, em função da importância de uma comunicação segura para as forças de segurança do país. A gente precisa operar essa rede e a gente está pronto para isso. Aqui, a gente também tem uma parceria com a ABIN, com o apoio do ministro Rui Costa, justamente para preparar a questão da criptografia, para ter uma comunicação segura. Tá?
E aqui a gente entende a nova expertise tecnológica, inteligência artificial. O senhor, junto com a ministra Luciana, lançou aí o programa de inteligência artificial no Brasil. O Brasil, hoje, é um dos principais interesses mundiais para a concentração dos grandes data centers, por conta da eficiência energética, na nossa capacidade técnica, e a Telebrás, por incrível que pareça, tem o melhor data center do Brasil em operação e é do governo. Motivo de orgulho para nós. Então, é por isso que a gente entende que esse data center poderá ser um dos grandes concentradores desses dados sensíveis com alta capacidade de processamento em ambiente seguro e em ambiente militar, para que a gente possa suportar as novas tecnologias e, com isso, a gente ofertar para o governo essa solução tecnológica para facilitar a gestão pública com inteligência de dados. Esse é o propósito nosso, como o senhor conheceu aí. Voltando aqui para a administração pública, né, o INSS hoje é o nosso principal cliente, conectando 1.600 agências. O Ministério do Trabalho, a gente assina hoje esse contrato para melhorar a conectividade em 409 agências, para dar mais serviço para o cidadão brasileiro. E a gente tem outras soluções complementando aí o novo portfólio de acordo com a nova Telebrás. E concluindo, apoio em situações de calamidade. Aqui é uma parceria com o ministro Valdez, que é aqui representado pelo Dr. Valder, secretário executivo. Aqui a gente chega de forma rápida quando mais precisa. Queimadas do Pantanal, Rio Grande do Sul, no dia 2 de maio a gente já estava lá controlando o centro de comando e controle lá do Exército. Tá? Então, motivo de orgulho para a gente. E aqui é a Telebrás Conecta no Brasil. A gente divide aqui a linha de satélite, onde a gente chega mais rápido onde ninguém chega, Telebrás Fibra, focado na rede privativa para as forças de segurança, e Telebrás Tecnologia, focado no data center para operar esses dados sensíveis em informação, para que a gente, o governo brasileiro, possa ter controle dos dados e da informação sensível, o qual a gente pretende armazenar. Então, essa era um pouco da nossa apresentação, presidente, e agradecer aí o apoio do ministro Juscelino, né, que vem acreditando no nosso projeto, que vem levando a nossa informação para os senhores ministros. Gostaria aqui também de registrar o apoio da secretária executiva, Sônia Faustino, que vem também acreditando no nosso projeto, do ministro Luiz Marinho e do secretário Francisco, que nos ajuda nesse tema. Doutor Hermano Técio acredita muito também no nosso projeto, apoiando a gente fortemente nesse sentido. E aqui também o doutor Rodrigo Fonseca, da SAM, da Casa Civil, que está nos apoiando a levar a nossa mensagem, né, para o ministro Rui, e a doutora Elisa, secretária aí das estatais, que também está acreditando na gente. E, por fim, em especial, a doutora Sandra, né, que nos ajudou muito para essa agenda acontecesse, porque a gente entende a importância desse equipamento para o governo, que a gente consegue fazer muita entrega com impacto social de forma rápida, presidente. Por isso que a gente vem brigando e tentando levar essa mensagem para que chegasse no senhor, para que o senhor entenda o projeto que o senhor tem na mão para a gente entregar política pública de inclusão digital para o governo brasileiro e atender milhões e milhões e milhões de cidadãos, iniciando aí na educação infantil, conectando escolas. Então, quando a gente inclui essas crianças de forma digital, com certeza a gente está promovendo aí um futuro melhor para eles. Então, agradeço a presença de todos os senhores e muito obrigado. Não, na verdade, a gente depois que aconteceu, a gente chega lá para conectar via solução satélite. A gente não detecta antes, né? Na verdade, a gente leva a solução de internet para conectar aquela região. A exemplo do Rio Grande do Sul. Aconteceu lá dia 1 de maio, se não me engano. No dia 2 de maio, a gente já estava em Porto Alegre, né? Então, a gente tem uma parceria também com os Correios
né? Os Correios levam os nossos equipamentos e lá a gente bota a antena em terra, conecta com o satélite e ali a gente disponibiliza a internet e acesso para os usuários. E nesse caso em específico do Rio Grande do Sul, era para controlar pouso e decolagem de helicópteros e a comunicação com quem estava lá em Cruzeiro do Sul, naquela região lá, né? Então, além disso, a gente conectou os centros de referência de assistência social, a gente teve com o ministro Wellington e o ministro Juscelino em comitiva, justamente visitando, enfim. Então, dessa forma, a ideia nossa não é preventivo ainda. Podemos chegar lá em parceria aqui com a Aeronáutica, né? Mas a nossa atuação, como a gente está hoje, é de forma reativa, né? A gente chega depois que as coisas acontecem. Na verdade, aí é questão de meteorologia, né? No caso de enchente, se antecipar as previsões meteorológicas para que a gente possa alertar. E eu acho que já vem sendo feito isso, né? Mas a tecnologia justamente é de monitorar de forma proativa, né? Tá bom? Ok? Então, agradeço e fico à disposição. A assinatura de contrato entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Telebrás. Convidamos o ministro do Trabalho e Emprego e o presidente da Telebrás a proceder à assinatura do objeto. O contrato ora celebrado entre o Ministério do Trabalho e Emprego e a Telebrás tem o objetivo de fornecer serviços de telecomunicações com capacidade para prover conectividade segura entre as 409 agências do Ministério do Trabalho e Emprego, com monitoramento contra ataques cibernéticos 24 horas por dia. O contrato tem duração de 5 anos. Convidamos as autoridades a retornar aos seus assentos. Palavras do comandante da Aeronáutica. Senhor Presidente da República, Presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, senhores ministros de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa dos Santos, do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Ter Dueck, das Comunicações, José Juscelino dos Santos Rezende Filho, da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, do Desenvolvimento Regional do Brasil Substituto, Valder Ribeiro, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, Marcos Antônio Amaro dos Santos, senhores oficiais gerais, membros do Alto Comando Aeronáutica, senhor presidente da Telebrás, Frederico de Siqueira Filho, senhores da imprensa, senhoras e senhores, muito bom dia. Senhor presidente, em nome do Comando Aeronáutica, externo a grande honra que é receber o senhor nesta manhã para uma especial visita ao Centro de Operações Espaciais, o COP, um dos pilares fundamentais para a nossa atuação no espaço. Em abril, tivemos a oportunidade de mostrar ao senhor o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial, o DCTA, e seus laboriosos institutos, que compõem um vasto complexo dedicado à pesquisa, e hoje temos a satisfação de apresentar o COP, um centro de vital importância para a Força Aérea Brasileira no âmbito espacial. Em sua composição, o COP reflete a exitosa integração das Forças Armadas, haja vista dispor da participação de dedicados militares das três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Aqui focamos em atividades operacionais voltadas ao espaço, com ênfase em duas áreas principais, o sensoriamento remoto e a comunicação satelital. Ambas as áreas se fazem imprescindíveis ao exercício das competências que cabem a este centro, pois enquanto o sensoriamento remoto permite observar a Terra, isso é de suma importância para a nossa operação, a partir do espaço, utilizando satélites, a comunicação satelital possibilita a transmissão de dados e, com base neles, uma precisa coordenação
de nossas operações estratégicas. Corroborando com o que disse o nosso presidente, essa questão da observação da terra, presidente, é de suma importância previamente, em termos pretéritos aos acidentes que nós tivemos. Só ter um exemplo, nós temos aqui em cima a nossa sala de monitoramento, e nós conseguimos identificar a largura das paredes das barragens. Quando, logicamente, acontece muito rápido, como foi no Rio Grande do Sul, não havia tempo para isso. Mas identificamos, depois do acidente lá no Rio Grande do Sul, esse estreitamento dessas paredes, informando, né, ao governo do Estado e ao nosso comando conjunto lá, a iminência de novos rompimentos. Então, com isso, a engenharia foi para esses setores para fazer esse amassamento, para engrossar essas paredes e evitar futuros acidentes. Mesma coisa aconteceu na pista da nossa base aérea em Canoas, quando o sensoramento remoto, esse imaginamento identificou a chegada da água muito rápido na pista de Canoas. E aquela base aérea passou a ser, na nossa visão, quem sabe, a infraestrutura mais crítica naquele momento, já que o Salgado Filho estava inundado. Então, fizemos lá novos diques, com esse imaginamento, né, uma nova chegada de aterramentos, para que nós não perdêssemos também a pista de Canoas. Por curiosidade, a pista da base de Canoas ela é 1,5 metro abaixo da pista do Salgado Filho. O Salgado Filho inundou e a pista de Canoas não. Então, por esse trabalho de uma visão pretérita, né, do sensoramento remoto, né, desse imaginamento da terra, nós conseguimos manter aquela pista. Então, mostra a importância desse trabalho que é feito em conjunto aqui. Nesse centro, além de combinarmos a dualidade das expertises dos militares e dos civis, gerenciamos a comunicação estratégica junto com a Telebrás. Temos o satélite principal, que fornece comunicações em banda X para a defesa e banda KA para a Telebrás, no escopo do Programa Nacional de Banda Larga. O COP é essencial não apenas para a defesa, como também para as ações humanitárias e para o monitoramento ambiental, incluindo o combate às queimadas e ao garimpo ilegal, poluição de rios, enchentes, sendo determinante para o sucesso dessas frentes e uso de recursos de geoinformação. Aliado a esse aparato altamente tecnológico, encontra-se a devotada atuação das pessoas, sendo esse viés dual entre os civis e militares, evidenciado em relevantes histórias das operações conjuntas, como a Taquari 2, como eu já disse, Pantanal agora na questão do incêndio, não está sendo diferente lá em São Paulo, já temos informação satelital deste centro, e a Ágata Amazônia. A inequívoca comprovação do compromissor essa sinergia advinda dos esforços entre civis e militares em favor de um mesmo propósito. O COP é também um excelente e brilhante exemplo de inovação e de liderança tecnológica do Brasil. Pautada no uso de satélites estratégicos e de tecnologias de ponta, destaco a singular capacidade do Brasil de liderar na área de defesa. Assim, cientes do potencial do nosso país, estamos comprometidos em manter e expandir essa liderança com vistas a garantir que o Brasil continue a ser um protagonista internacional, tanto na esfera militar quanto na esfera civil. Como bem disse o brigadeiro Nogueira, nós temos o satélite SGDC, de dados e de comunicação, e agora fizemos a aquisição de 2 satélites finlandeses, que é a nossa família Lessônia, que é o satélite radar, que é ele que enxerga através das nuvens, enxerga através da copa das árvores, e que lhe dá aos ministérios ligados ao meio ambiente toda a possibilidade de uma visão bastante prévia dos acontecimentos, principalmente desmatamento e incêndio. Mas nos falta ainda, nesta família, o satélite que nós chamamos da família Carpones, que é um satélite óptico, né, que é um grande sensor, que nós estamos até flexibilizando um pouco a limitação dele para que a gente possa desenvolver no Brasil esse sensor óptico, que seria muito bom também para acoplar ao nosso satélite. Então, sorteando o satélite radar, o satélite de comunicação em defesa e o satélite óptico, só cria uma família muito importante para essa visibilidade, principalmente dos acidentes que têm acontecido em função das mudanças climáticas. Ao final dessa visita, portanto, gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos, senhor presidente, pelo incondicional apoio à nossa instituição, destacando com sua notável contribuição, tem sido fundamental para a realização de nossos empreendimentos em prol da sociedade brasileira, permitindo que cada vez mais a Força Aérea Brasileira alcance novos patamares de excelência em parceria com os demais entes federais e com a sociedade brasileira. Muito obrigado pela presença, presidente. Palavras da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Presidente Lula, ministro Rui, ministra Esté, ministro Juscelino, nosso anfitrião, presidente da Telebrás, Frederico, o ministro do Trabalho, nosso general, ministro também do GSI e todos nós aqui, o brigadeiro Damasceno, o ministro Zé Múcio estava aqui, mas não estou mais visualizando ele. Bem, o que o nosso Ministério da Ciência e Tecnologia procura partilhar desses desafios é através do nosso principal fomento, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia, que tem explicitamente um programa estratégico na área aeroespacial. E tanto no DCTA, do esforço da Marinha, como num instituto que é civil, que é o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Acidentes e Desastres Naturais, que foi criado depois dos acontecimentos lá do Rio de Janeiro, ainda no governo Dilma. Esses todos, presidente, são um conjunto de infraestrutura que a gente tem que ter a capacidade agora de integrar mais e de fazer com que essas imagens de satélites, que são de diversas fontes, elas possam interagir de modo a atingir uma maior eficiência, né, daquela capacidade instalada de imagem de satélite. Nessa ótica de observação da Terra, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ele tem uma família, né, de satélites que é o CIBR-6. Essa é uma constelação de satélites que é uma constelação de satélites brasileira. Foram satélites que foram construídos no Brasil, junto com os chineses. Não foi transferência tecnológica, não foi compra tecnológica. Foi uma construção comum do INPE, que hoje tem 3 satélites em órbita, que já faz, presidente, o sensoriamento remoto, que aqui já foi, né, falado, e agora com o nosso convênio que nós assinamos na sua visita à China, no primeiro semestre do ano passado, nós fizemos um novo contrato com os chineses para fazer o sensoriamento, quer dizer, a tecnologia de radar de abertura sintética, que vai possibilitar que o INPE tenha um satélite que possa fazer o imaginamento através das nuvens e através das copas de árvores, que é o que nós estamos desenvolvendo já nessa cooperação. E vamos fazer, certamente, na visita de Xi Jinping, o geoestacionário, que também será uma tecnologia desenvolvida com os brasileiros. Porque nós temos hoje capacidade instalada para produzir satélites, nós temos capacidade instalada para poder ter os modelos matemáticos que acompanham as imagens, que através dos nossos engenheiros, da nossa engenharia, espalhadas, né, pelo país. E o que nós temos o desafio adiante é fazer essa integração. Do ponto de vista da conectividade, o senhor decidiu colocar no Plano de Aceleração do Crescimento a RNP, que é a maior rede de fibra ótica pública, né? Ela é pública, ela é para as instituições de ensino, para os hospitais, e que no PAC vai ter 40 mil quilômetros de fibra ótica para poder atender ao serviço público. E essa integração da Telebrás com a RNP, eu tenho conversado com o Juscelino, e o Juscelino tem me dito, Luciana, é preciso desenvolver satélites para as telecomunicações, para a gente não ficar dependendo da cobertura privada ou de outros que não são... Privado brasileiro é melhor, né? Desde que seja uma tecnologia nossa, desde que seja da soberania. Mas muitas vezes nós temos que comprar essas imagens. O próprio CEMADEM, ele não pega as imagens do CIBRS, ela pega a imagem da NASA. E o nosso INPE, ele participa de um fórum de mais de 190 agências para poder captar imagens aonde tem um acidente mais grave, aonde tem uma previsão, olha, ali vai acontecer um desastre.
aí a gente faz um contato com essas agências internacionais para que eles possam focar o imageamento para aquele determinado local, assim como também a nossa constelação de satélites pública faz isso para outros no mundo inteiro. Então, é essa integração que precisa cada vez mais acontecer, né? E, ao mesmo tempo, desenvolver satélites de telecomunicações de baixa órbita, que ela tem um alcance, né, mais rápido, para a gente poder, além da nossa rede também de telescópios, que é bastante... Uma das coisas que o senhor assinou lá com os chineses foi o Bingo, que é o radiotelescópio lá da Paraíba, né? Ou seja, a gente precisa fazer com que essa infraestrutura que está na Telebrás, no INPE, no CEMADEM, no próprio DataPrev, SERPRO, que tem uma nuvem soberana, que também tem um data center potente, que agora entrou no Plano Brasileiro de Inteligência Artificial para poder ter uma outra capacidade de garantir, não é, que essas tecnologias tenham mais eficiência e eficácia nesse monitoramento. O INPE, presidente, já faz com o IBAMA diretamente a previsão, e o CEMADEM também, do desmatamento florestal, por exemplo. É graças ao INPE que chegam as imagens para o IBAMA e foi possível evitar, e a gente conquistou 40% de redução do desmatamento da floresta amazônica. Mas a gente vai poder mais com a tecnologia de abertura de radar sintético. Além do TerraClass, presidente, que é uma outra tecnologia que nós estamos desenvolvendo com a Embrapa. A Embrapa, ela hoje, nós temos uma tecnologia para poder ver as áreas que já foram degradadas. Para quê? As áreas que foram degradadas, isso a gente também está fazendo com ferramenta de inteligência artificial desenvolvida pelo próprio Embrapa, para que a gente identifique o que aconteceu com as áreas degradadas. Qual o uso que ela está sendo feito? Foi replantada? Aonde, com que propriedade? Com que uso está sendo feito? Para a gente poder planejar as metas que nós temos do que fazer com o desmatamento, quando ele já aconteceu, e não só prevenir os desmatamentos. Então, eu queria dizer, né, que esse é o esforço que é preciso cada vez mais acontecer, de a gente colocar essa nossa capacidade instalada dos satélites que estão à disposição, fazendo imageamento no Brasil, tanto de observação da Terra, mas com funções diferentes e com tecnologias diferentes, para que a gente possa integrar e atingir os nossos objetivos, seja de levar conectividade, seja de levar previsões meteorológicas, seja de observar os usos da terra e garantir, portanto, que tecnologias tão avançadas estejam à disposição da inclusão e do povo brasileiro. É isso. Obrigada. Palavras da ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. Bom dia a todas as pessoas presentes. Queria cumprimentar aqui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É um prazer estar aqui com o senhor nessa visita. Queria cumprimentar o ministro Rui Costa, o ministro Juscelino, a ministra Luciana, o ministro Marinho, o ministro General Amaro também, o ministro Musso, que estava aqui. Cumprimentar o brigadeiro Damasceno, nosso comandante da Aeronáutica, em nome dele todos os militares aqui presentes. Também cumprimentar o presidente da Telebrás, o Frederico, que tem sido aí um parceiro importante, e as duas secretárias ali, a Sônia e a Elisa, né, secretária executiva do Ministério das Comunicações, e as secretárias estatais que estão aqui presentes. Porque aqui, presidente, a gente acho que as apresentações foram feitas antes, elas são muito importantes. E como ministra da Gestão, eu fico muito orgulhosa de ver essa potência do Estado brasileiro, né? A gente percebe aqui duas grandes instituições brasileiras, né? Claro, a Aeronáutica, mas especificamente o COP, né? Essa instituição onde a gente está fisicamente, que é realmente algo muito importante. E uma empresa pública, que é de que eu vou falar mais, né? A Telebrás, que foi reativada no seu governo, no Lula 2, né, presidente? Foi uma empresa que tinha sido desativada, foi reativada lá em 2010, justamente para retomar o programa de banda larga no Brasil,
porque eu acho, presidente, que a gente tem como, né, tendo como uma das secretarias do Ministério, Secretaria de Estatais, eu queria reforçar esse papel das estatais brasileiras, né, porque elas justamente chegam onde nenhuma área do setor privado quer chegar. E aqui a gente tem exatamente na fala do Frederico, ele mostrou aquele vídeo, é muito simbólico, né, de onde chega essa conexão, como é que a gente faz essa conexão chegar naqueles lugares mais remotos do Brasil, um país desse tamanho continental. A gente precisa de uma empresa pública para que chegue lá, porque ela, obviamente, vai precisar fazer isso. Ela não visa o lucro estritamente, ela visa justamente garantir uma infraestrutura crítica e uma infraestrutura essencial, que é a conectividade para todo brasileiro, diante de um mundo cada vez mais digital. Né? Então, para mim, acho que é muito orgulho ver isso. E o senhor não só reativou em 2010, como no seu governo atual, o senhor retirou ela do Plano Nacional de Desestatização, que era, de certa maneira, um crime para a sociedade brasileira você vender empresas tão importantes como, que detêm essas, né, todos esses, não só o conhecimento, mas também infraestruturas muito importantes como esse centro onde a gente está aqui, né, o data center que o senhor visitou hoje. E seria realmente um absurdo. E outras duas empresas que também foram retiradas da Plano Nacional de Desestatização, mencionadas aqui pela ministra Luciana, que é justamente o SERPRA e a Dataprev. Essas três empresas juntas, presidente, têm condições de dar o que o senhor quer, que é justamente a gente ter uma soberania de dados, ter segurança nos dados brasileiros, conseguir ter uma grande base de dados que permita a gente fazer muitas coisas, né? Não só... Aí, não à toa, a ministra Luciana mencionou as três empresas, justamente quando ela estava falando do Plano Nacional de Inteligência Artificial. Então, nesse sentido, é muito importante, a gente tem trabalhado muito para que essas empresas atuem juntas, né, para que a gente garanta essa grande segurança, não só segurança no armazenamento, mas também a segurança na conexão, que é o que foi falado aqui, que já existe isso hoje para a Previdência, e o ministro Marinho, ao assinar esse acordo, está trazendo também para a área do Ministério do Trabalho, para que a gente consiga garantir. E aí estou vendo que o presidente dos Correios também, Fabiano, e todas essas agências que vão ter uma grande conectividade, seja dos Correios que tem, né, seja a da Previdência, seja do Ministério do Trabalho, elas serão, presidente, uma coisa muito importante, que que eu tenho falado muito com o senhor, serão, né, num futuro próximo, agências do nosso balcão GovBR. A população brasileira é uma população muito conectada, mas, infelizmente, conectada no celular, com um plano de dados baixíssimo, que muitas vezes elas não conseguem acessar os serviços do próprio governo. E a gente está caminhando, né, Sônia, no Juscelino, no nosso grupo de Economia Digital G20, justamente discutindo o avanço da economia digital no Brasil, em especial na área de governo digital, e a gente não pode ter uma população não conectada. Então, a Telebrás tem esse papel importantíssimo de levar a conexão, e esses locais físicos podem ser um local para a população conectar não só nos serviços de trabalho, previdência, dos Correios, também para qualquer outro serviço público e, eventualmente, até algum outro serviço privado que ela precise, que seja um espaço onde as pessoas tenham atendimento, possam ter alguém que vai ensinar elas a usar os serviços digitais, que o senhor sabe que a inclusão digital ela tem a parte de conectividade, né, ministro Celina, a gente conversa muito isso, e tem a parte do letramento digital. Então, você ter um local de segurança, de seguro, com conectividade, com pessoas que possam auxiliar as pessoas nesse processo de inclusão digital, é algo que a gente tem trabalhado muito aí numa grande parceria. Eu queria falar também, o programa que foi demonstrado aqui, né, do satélite, o SGDC, ele justamente foi lançado também no governo da presidenta Dilma, né, e com isso a gente conseguiu ter essa possibilidade de levar a conexão aos locais mais remotos, e, de novo, eu queria reforçar essa infraestrutura pública importantíssima, né, e de reforçar esse papel que o Estado tem em garantir chegar aos locais mais remotos algo tão importante. E eu queria falar um pouco também de uma coisa mais recente que a gente tem feito, justamente, presidente, fortalecer a Telebrás, assim como fortalecer outras empresas públicas. Estamos trabalhando num programa de modernização das empresas estatais, que eu já tenho falado com o senhor, mas especificamente para a Telebrás e para os Correios, recentemente o senhor assinou um decreto importantíssimo, justamente ligando uma coisa que no Ministério a gente foca muito, que é o poder de compra do Estado, com o fortalecimento de uma empresa pública, que para ela ter autonomia, poder sair de uma situação que não faz sentido para a Telebrás é uma empresa que tem um potencial enorme de servir ao setor público, ao setor privado, e sair da sua situação de dependência. A gente está fortalecendo que ela possa prestar serviço para o governo de uma maneira prioritária. Então, para a gente, foi muito importante a construção desse decreto, né, ministra Celina? A gente conseguiu fazer isso juntos e, sem dúvida nenhuma, vai contribuir para esse nosso trabalho agora, que é fortalecer as receitas da empresa Telebrás para que ela saia da situação de dependência e possa fazer o que a gente mais precisa dela, que é investir. Né? Uma empresa que tem dinheiro e caixa que não consegue investir pela sua situação de dependência, que acaba sendo uma situação, do ponto de vista
né, de qualquer lógica, não faz sentido. E eu queria, mais uma vez, parabenizar aqui também o COP. Eu não conhecia esse local, né? Estou vindo aqui pela primeira vez. E toda vez que eu visito algo das nossas Forças Armadas, eu fico muito impressionado com a qualidade técnica, com os militares, né? Com todo esse conhecimento também que está aí na área militar e essa parceria central entre a área militar e a área civil. Né, eu fico muito feliz com isso. Bom, participo de várias reuniões com o brigadeiro Damasceno, que já demonstra, né, que a parceria dentro da área civil e militar é fortíssima. Mas, de novo, como eu falei, eu queria reforçar essa minha palavra final, presidente, e dizer que nos seus governos o senhor tem fortalecido justamente o Estado brasileiro para que ele possa ser um provedor de grandes serviços públicos para toda a população e a gente possa transformar a vida da nossa população, que é a sua grande missão, sem dúvida nenhuma. Obrigada. Palavras do Ministro das Comunicações. Bom dia a todos. Cumprimentar o senhor presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje, com certeza, é motivo de orgulho e muito importante para todos nós do Ministério, da Telebrás, que estamos desde o início nessa missão de trabalhar para fortalecer essa empresa que o senhor, numa das primeiras atos, tirou junto com outras empresas do plano de privatização. Aqui agradeço muito a presença dos ministros de Estado que estão hoje lhe acompanhando nessa visita, o ministro Rui Costa, que tem sido aí um parceiro na busca de construir os caminhos para que a gente consiga efetivar, de fato, esse fortalecimento dessa empresa, nesse novo modelo que estamos propondo. Agradecer ao ministro Luiz Marinho, do Trabalho, que, como já foi dito hoje aqui, assinou o primeiro contrato após o decreto da regulamentação da lei e acreditando na Telebrás. E ele há pouco me falava ali, presidente, que não assinou o primeiro contrato, esse contrato com a Telebrás não foi só porque era a Telebrás, a empresa pública, e porque tinha o decreto de preferência por causa da lei, não. Ele assinou também porque era que tinha o melhor preço. Então, isso é importante também registrar. Diante de todos os concorrentes que ofertaram o mesmo serviço, a Telebrás ofertou o melhor preço para entregar o que ele precisa às agências do Ministério. Cumprimentar e agradecer toda a parceria da ministra Esther, do MGI, ela, a secretária Elisa, que tem sido também grandes parceiras nessa luta para que a gente torne essa empresa forte, como todos nós desejamos. A ministra Luciana, que também tem muita sinergia com todo o nosso trabalho nesse programa satelital nacional brasileiro. Agradecer ao ministro Marco Antônio Amaro, do GSI, que também temos parceria em andamento na rede privativa, né, na cibersegurança, junto à ABIN, que temos dialogado e buscado também patrocinar e ajudar a ABIN no desenvolvimento dessa rede. Ao Valder, ministro substituto aqui, substituindo o ministro Valdez, que também é um grande parceiro da Defesa Civil, como disse, em situações estratégicas e importantes. A Telebrás tem dado as respostas que o país buscou dela naquele momento, de chegar na primeira hora com a comunicação, que a gente sabe nessas horas críticas o quanto a comunicação é importante para salvar, às vezes, uma vida ali. Se você tiver a comunicação, você consegue salvar nessas áreas onde teve desastres. Cumprimentar o brigadeiro Damasceno, em seu nome, todos os militares aqui que operam esse centro de operações aqui, junto com a Telebrás, o presidente Frederico Siqueira, em nome dele, dos conselheiros Júlio Semeghini, presidente do Conselho, Jorge Bittar, que estão aqui junto conosco também, a vocês e a toda a diretoria da empresa, todos os servidores que têm também lutado diariamente nessa missão que o presidente Lula nos deu. E também cumprimentar aqui o Fabiano, presidente dos Correios, que é outro estatal vinculado ao nosso ministério, que também tem sido um parceiro. Temos buscado construir parcerias da Telebrás com os Correios, para que a gente use a capilaridade dos Correios em todo o Brasil, levando inclusão digital como pontos de inclusão digital. Além disso, porque a Telebrás sirva também os Correios com seu data center e todas as soluções que ela hoje está oferecendo ao mercado e ao governo. E aos conselheiros da Anatel, na pessoa do conselheiro Arthur, e a todos os secretários executivos, demais a imprensa aqui presente nessa manhã, que nos abrilhanta com a presença do presidente Lula aqui no nosso Centro de Operações
da Telebrás. Presidente, esse centro é um centro de referência internacional para esse tipo de operação, graças à localização e à tecnologia de ponta que hoje nós temos aqui implantado nessas instalações que o senhor conhece. Orgulhamos muito de ter aqui no COP um data center com certificação Tier 4, como você já ouviu muito durante essa manhã. É o mais alto nível de disponibilidade e confiabilidade que um data center pode alcançar no mundo, onde nós só temos 2 aqui no Brasil, um de um banco privado e o outro do governo federal, que é esse que nós temos aqui nesse centro de operação. Isso significa que estamos preparados para missões críticas com tolerância a falhas e paralisações, garantindo a máxima segurança no tráfego de informações aqui no nosso país. Este é um exemplo claro, presidente, da importância dessa empresa, da Telebrás, para o governo federal. Uma empresa estatal que pertence ao Brasil e, acima de tudo, pertence a todos os brasileiros e brasileiras. Quando assumimos, encontramos a Telebrás sucateada e negligenciada, prestes a ser entregue à iniciativa privada. No entanto, sob a sua liderança visionária, retiramos a Telebrás do plano de privatização e estamos trabalhando incansavelmente para transformá-la em uma empresa forte, lucrativa e, acima de tudo, uma referência para fornecer soluções tecnológicas e de conexão para o governo e para os brasileiros. A Telebrás é, acima de tudo, do povo brasileiro e ela tem um papel crucial: levar acesso à internet justamente onde a iniciativa privada não chega, aos lugares mais longínquos desse país, a população mais pobre e que mais precisa do olhar do seu governo, do governo federal. E assumindo esse papel essencial, como não só essencial, mas esse papel social que também tem que ter uma empresa pública. Essa empresa, ela já é, sem dúvida nenhuma, por tudo isso que vocês viram aqui na apresentação do presidente, uma empresa fundamental hoje na promoção de inclusão digital e soberania nacional do nosso país. A Telebrás tem uma missão de assegurar que nenhum cidadão seja deixado para trás na era digital que nós estamos vivendo hoje. É através do satélite aqui operado neste centro que estamos levando internet hoje com velocidade para escolas, unidades de saúde, órgãos públicos, comunidades rurais, aldeias indígenas, comunidades quilombolas. Lugares onde a fibra ótica não chega, e não chegou, e é muito difícil chegar pelas condições. E onde o setor privado não vê viabilidade econômica para investir nessas localidades. Essa é a iniciativa do novo GESAC, um programa do Ministério das Comunicações que, sob a nossa gestão, foi ampliado e aprimorado no ano passado. Triplicamos a velocidade de conexão, que antes era apenas de até 20 megabits por segundo, e agora pode alcançar até 60 megabits por segundo. Além disso, podemos também instalar Wi-Fi para o uso das comunidades em torno desses locais, garantindo uma conexão que beneficia tanto a unidade atendida, quanto a população local naquela comunidade. Estamos comprometidos em reduzir a desigualdade digital e proporcionar oportunidades iguais para todos os brasileiros, independente de onde vivam. Queremos, presidente, uma Telebrás forte, capaz de liderar a conectividade no país. Para isso, estamos explorando parcerias público-privadas e buscando novas fontes de financiamento que não dependam exclusivamente dos recursos públicos, permitindo que a empresa inove e cresça, expandindo suas operações de maneira estratégica. A inclusão da Telebrás como uma das executoras da Estratégia Nacional das Escolas Conectadas reforça o seu papel essencial na inclusão digital e na promoção de uma educação de qualidade para todos
os alunos da rede pública desse país. Junto com a Telebrás, também estamos dando um passo decisivo rumo à segurança e eficiência das nossas comunicações públicas, com a implantação da rede privativa fixa em todas as capitais e a rede móvel aqui no Distrito Federal. Este projeto não é apenas um marco de modernização da infraestrutura tecnológica do governo, mas também um testemunho do nosso compromisso com a proteção de dados sensíveis e a garantia de uma comunicação robusta e confiável. A rede privativa proporcionará uma comunicação mais segura, eficiente, essencial para o funcionamento integrado e eficaz dos serviços públicos, assegurando que cada cidadão possa confiar plenamente nos serviços oferecidos pelo governo. Juntos, estamos construindo um futuro mais seguro e conectado para todos. O fortalecimento da Telebrás, presidente, representa um marco estratégico para a nossa infraestrutura de telecomunicações do país. Esta colaboração não apenas permitirá desenvolver soluções tecnológicas avançadas para a administração pública, mas também garantirá que essas soluções sejam de altíssima qualidade, atendendo às necessidades do nosso governo e da nossa população. A lei aprovada o ano passado no Congresso Nacional, que dá preferência à Telebrás na contratação pela administração pública federal, é um passo decisivo nessa direção de fortalecimento da empresa. Este decreto que você regulamentou o mês passado, que reconhece a importância de termos uma fornecedora nacional comprometida e capacitada à frente das nossas iniciativas tecnológicas. A Telebrás, com sua expertise e dedicação, está mais do que preparada para assumir esse papel de liderança nesse segmento. Estamos não apenas fortalecendo uma empresa nacional, mas também assegurando que nossas soluções tecnológicas sejam desenvolvidas com um profundo entendimento das nossas necessidades e dos nossos desafios a serem enfrentados. E temos a felicidade de assinar hoje, como já foi dito aqui, esse primeiro contrato após o decreto regulamentando essa lei. A empresa vai ofertar conectividade aí segura para mais de 400 agências do Ministério do Trabalho e Emprego, com mais segurança de dados dos brasileiros que são atendidos nesses locais e principalmente com mais proteção a ataques hackers. Isso significa um investimento de 153 milhões de reais. E isso é apenas o começo, apenas o primeiro, presidente. A Telebrás vai cada vez mais ser prestadora de soluções de conectividade para o governo federal, não tenham dúvida disso, trazendo segurança e internet de qualidade para a prestação dos serviços públicos no nosso país. Então, presidente, eu acredito firmemente no imenso potencial dessa empresa, no imenso potencial que a Telebrás tem. A Telebrás que queremos para o futuro é uma empresa símbolo de inovação, de competência e compromisso com o desenvolvimento do nosso país. Aqui, como foi dito, uma empresa que ela olha em duas direções, olha para o cidadão, para os brasileiros, quando você vê ela como a grande provedora de inclusão digital nacional, olhando para a saúde, onde temos desafios gigantes, onde é difícil chegar um médico nessas localidades difíceis, mas a telemedicina hoje está pronta para chegar lá. Mas precisa que alguém promova a conectividade, que traga a conectividade significativa, de fato, para que isso torne uma realidade, que o médico chegue através da telemedicina, que o prontuário eletrônico seja implantado naquelas UBSs mais distantes. Da mesma forma, através da ENEC, da Educação, com o ministro Camilo, nós conseguimos aprovar no Conselho da ENEC que a Telebrás seja a provedora da solução satelital de internet da nossa estratégia. Temos a previsão para cerca de 20 mil escolas ou mais serem contratadas através da Telebrás para colocar a internet, a conectividade via satélite, para promover a educação nessas escolas que não têm acesso. Da mesma forma, temos aí os centros de assistência social e várias outras soluções dentro do governo que olham para
a população mais vulnerável, que não tem acesso, que se não for o governo, se não for as nossas políticas públicas, se não for a gente trabalhando para que isso torne realidade, não vai acontecer, porque o privado não chega e essas pessoas vão ficar fora de todos esses serviços que hoje muitos brasileiros têm acesso. E a gente tem trabalhado nessa direção sobre a sua liderança e sobre a sua determinação, porque justamente hoje não há inclusão social sem inclusão digital. O mundo, a transformação digital já é uma realidade hoje no mundo. E vai da gente poder, através das políticas públicas de governo, de empresas como essa, levar essa conectividade, essa inclusão social e digital para essa população. E da mesma forma, na outra direção, ela olha para o governo, para justamente ser uma provedora de soluções de satélite, inserida no plano, na política nacional satelital, de fibra ótica, de data center, para o governo. Então, a empresa hoje está à disposição do governo, de todos os ministérios, para poder estar servindo com toda a sua qualidade e eficiência que aqui foi demonstrada. Então, eu não tenho dúvida nenhuma, presidente, e acredito firmemente no potencial dessa empresa e estamos prontos para enfrentar os desafios do futuro e transformar o Brasil em uma nação ainda mais conectada, mas não com essa conectividade da rede social, como comentou a ministra Esther, com uma conectividade significativa, que faça o bem para as pessoas, para o cidadão. Então, é nessa direção que nós vamos estar trabalhando incansavelmente, com determinação e união, levando a Telebrás e o Brasil a novos patamares de excelência. E agradeço mais uma vez aqui, presidente, a sua visita, que é muito importante aqui para todos nós, para esse novo momento que a empresa está vivendo, que vai viver ainda mais, e nós contamos aqui com o seu apoio para que a gente torne tudo isso realidade. Obrigado. Palavras do Presidente da República Federativa do Brasil. O que é muito significativo é o interesse do nosso governo em recuperar essa empresa. Nós vivemos momentos no Brasil de muitos sonhos, de muitas esperanças. Depois nós vivemos momentos de muita incerteza, em que tudo que era bom tinha que ser privatizado, tudo que era bom tinha que vir do estrangeiro, ou tudo que era bom era o Brasil se abrir para o mundo depois do consenso de Washington em 1980. Eu fico sempre lembrando quantas vezes tentaram privatizar a Petrobras. Ao invés de a gente tratar a Petrobras como uma empresa orgulho desse país, uma das coisas mais extraordinárias que foi feita já em 1953 pelo presidente Getúlio Vargas, desde lá, sempre aparece alguém achando que tem que privatizá-la. E quando há dificuldade de privatizá-la, eles começam a vender ativos separados e vão tentando desmontar o corpo. Eu vendo um braço, eu vendo uma perna, eu vendo uma orelha, eu vendo os dentes. Ou seja, quando você vota, você percebe que a empresa está totalmente desmontada e não cumprindo mais aquele seu papel. Foi assim que foi feito com a Eletrobras. Agora, mais recentemente, nós vimos a privatização da Sabesp. O Rio foi governador 8 anos de Estado. Nunca apareceu um empresário brasileiro ou estrangeiro para se comprometer e propor para você, Rui, eu quero fazer, sabe, saneamento básico nas palafitas de Salvador. Nunca. Eles só querem fazer onde já tem uma estrutura feita pelo governo que está dando certo e que está dando lucro.
Porque é até certo isso, a gente não pode nem condenar, porque o empresário não tem por que investir para ter prejuízo, o empresário não tem que investir para fazer política social, para fazer política de inclusão social. Preciso estatizar esse microfone aqui. Vou criar um telefone Braille, o microfone Braille. Mas o dado concreto, companheiros, é que nós tivemos sonhos com essas empresas em 2010. Da mesma forma que o Correio está para ser privatizado, Fabiano, desde 1985, quando Antônio Carlos Magalhães era ministro da comunicação nesse país. Eu acho que não tem nenhuma categoria que já fez mais passeata e manifestação contra a privatização do que os companheiros do Correio. No caso dos Correios, no caso da Telebrás, nós chegamos ao cúmulo da ignorância de que essas duas empresas estavam praticamente proibidas de vender serviço ao Estado. Elas não poderiam vender serviço ao Estado, mesmo que oferecesse preço mais barato. Ou seja, é a ignorância elevada à sétima potência. Um Estado que não se respeita. Um governo que não tem visão de Estado. Pessoas que não pensam no Brasil. Porque tem coisas que têm que ser inexoravelmente do Estado. É assim na Alemanha, é assim na França, é assim nos Estados Unidos. Muita gente foi levada nesse país pela famosa teoria de que tem que abrir o mercado para todo mundo, que o importante é livre acesso ao comércio e tal. Livre acesso ao comércio quando é para eles vender os produtos deles aqui dentro. Quando é para a gente vender lá fora, a gente sabe a dificuldade que é. A gente vender as coisas que nós produzimos aqui. Então, o que falta nesse país são as autoridades desse país, o governo, ter um mínimo de brio, ter um mínimo de orgulho de ser brasileiro e pensar um pouco nesse país. Pensar um pouco naquilo que o Estado pode oferecer para o bem-estar da sociedade, para a soberania da sociedade. E uma empresa como essa aqui é um garante de que a gente pode discutir inteligência artificial sem precisar ficar subordinado a apenas 2 ou 3 nações que já estão na frente. Se é verdade que a inteligência artificial nada mais é, sabe, do que a quantidade de coleção de dados que as pessoas fazem. Esses dias eu tive uma reunião com um empresário que ele me dizia: ô Lula, você precisa tomar cuidado, porque a gente vai ter uma coisa chamada escravidão digital. Se prepare, porque a gente vai viver um momento em que a sociedade será escravizada, porque 2 ou 3 empresas terão todas as informações do mundo e elas é que vão ditar as regras para nós. E é verdade. E é verdade. Então, como é que um país que consegue ter uma empresa dessa qualidade resolve privatizá-la? Doar para quem? Quem é que iria ficar com as informações que o Estado tem que ter? E somente o Estado tem que ter. Porque informações do povo brasileiro, desde a saúde até a educação. Então, quando nós resolvemos tirar essa empresa do rol das empresas de privatização, é preciso vocês saberem que nós assumimos um compromisso. É um compromisso de fazer daqui a 2 anos dela ser melhor do que ela é hoje. Está prestando mais serviço do que está prestando hoje. E garantir coisas para o futuro, para que a sociedade brasileira volte a sonhar de que coisas do Brasil podem prestar serviços de qualidade. É isso que a gente tem que fazer. Eu estava lembrando, Damasceno, da frustração que eu tive com aquela tal de turbina etanol que eu fui visitar no ITA em 2010. Eu lembro que eu saí daquele encontro, chamei o ministro de Minas e Energia e falei: ministro, é importante você se colocar
em parceria com o ministro da Defesa, porque para uma empresa produzir turbina é preciso que o Estado compre as primeiras turbinas. É preciso que a gente dê, sabe, uma capacidade de produção de escala com o argumento de que nós precisamos dar o pontapé inicial e utilizar as turbinas, elas funcionarem, para levar energia elétrica onde, sabe, não tem energia elétrica. Ou mesmo para as plataformas da Petrobras, que compra turbinas lá fora, Rui, turbinas que produzem energia até para cobrir a necessidade de uma cidade de 300 mil habitantes. E você não sabe da Macena, a frustração que eu tive quando eu voltei lá esse ano e vi que não tinha acontecido nada na turbina. Ou seja, são 15 anos de paralisia. A Luciana sabe, ontem eu falei para ela que eu assumi o compromisso lá na aeronáutica, lá em São José dos Campos, que a FINEP tem que colocar 30 milhões para a gente terminar aquele projeto. Colocar 30 milhões para a gente terminar o projeto. Olha, se depois que terminar o projeto não deu certo, paciência. Mas pesquisa é assim. A gente não faz pesquisa para encontrar as coisas prontas. A gente faz pesquisa para saber se é possível encontrar. Então, nós vamos terminar aquela turbina. E nós precisamos aqui, companheira Esther, você que é a ministra, sabe, que cuida, sabe, das coisas do Estado, da gestão pública, eu queria te dizer que é o seguinte, é preciso de verdade que a gente possa fazer da Telebrás justiça da decisão que nós tomamos. Ou seja, ela não pode continuar sendo a empresa que é, ela tem que ser melhor. Se ela pode tudo que o Juscelino falou, se ela pode tudo que o presidente dela falou, se ela pode tudo que o Jorge Bittar me fala, porque o Jorge Bittar discute comigo Telebrás antes de vocês nascerem. Ou seja, então se nós temos uma empresa com um potencial desse, gente, o que nós precisamos é explorar esse potencial. E se a gente pode ser o primeiro no mundo, vamos ser o primeiro. Mas se não for o mundo, que sejamos o primeiro e o mais qualificado aqui no Brasil. É por isso que nós viemos aqui. De vez em quando a imprensa pergunta por que o presidente Lula foi na Telebrás. Eu vim na Telebrás porque eu quero dar um exemplo para o Brasil. A gente vai fazer com que essa empresa seja uma empresa brasileira, a serviço do brasileiro, a serviço da nossa soberania, a serviço do nosso conhecimento tecnológico, a serviço da nossa inteligência artificial, a serviço da nossa concentração do nosso banco de dados e a serviço de prestar serviço ao povo brasileiro que está precisando ter do melhor. A minha presença aqui é para reforçar essa ideia. E ainda trouxe o meu capitão mora aqui, o Rui Costa, sabe? Que é para não ter dúvida do que nós viemos fazer aqui. Viu, Esther? Quando você pensar, o Lula esqueceu. Não, o Lula não esqueceu, mas o Rui Costa não esqueceu. Eu acho que era importante a gente colocar uma pedra no passado. E porque deveria ter ficado para trás o tempo em que se acreditava que as estatais não funcionavam e que a solução seria abandonar todo o patrimônio construído ao longo de décadas pelo povo brasileiro. Nós não só refutamos essa ideia, como podemos mostrar aqui o quanto compensa investir em nossas empresas. Não escolhemos o caminho mais fácil, que seria abandoná-las ou deixar com que ela fosse vendida a custo de banana. Porque tem um tipo de governante, é como se você fosse casar. Quando você casa, você se compromete. Você assume compromisso com a sua parceira. Você vai cuidar, sabe, da sua parceira com muito carinho. Você vai ter família, você vai cuidar da sua família. Sabe? E tem gente que não quer. Tem gente que não quer fazer essa responsabilidade, só quer casar. Governar, quando você governa, é para você enfrentar e resolver os problemas do país a partir dos problemas do povo.
Porque senão você ganha as eleições e fala, vamos vender o Banco do Brasil, vamos vender a Caixa Econômica Federal, vamos vender o BNDES, vamos vender a Petrobras, vamos vender a Eletrobras, vamos vender a Telebrás, vamos vender... E para que serve o Estado? Para que serve o governo? E com a maior disfarçatez, as pessoas vão na televisão dizer não, porque isso é modernidade, porque isso é século XXI, porque fazendo assim está tudo maravilhosamente bem. E quando eu falo isso, eu não falo isso contra a iniciativa privada, não. Eu acho que nós temos que trabalhar junto com a iniciativa privada. Nós temos que tirar proveito do potencial que eles têm e oferecer para eles também as coisas que a gente tem, mas trabalhar em parceria. Eu não preciso desmontar o Estado. Eu não preciso desmontar o Estado. Esses dias, Ricardo, eu vi uma coisa interessante. A Vale sempre foi uma empresa orgulho do nosso país. Eu sempre tive a Vale, desde muito tempo atrás, como uma empresa orgulho do país. Sabe, uma empresa grande, sabe, que desvendava, esse país cavava buraco para tudo quanto é lado, vendia minério de ferro. Mas aí a Vale, que tinha uma diretoria, eu sabia quem era o presidente da Vale. A gente sabia quem era. Hoje, nessa discussão que a gente está de fazer um acordo para receber o dinheiro de Mariana, sabe, o dinheiro que a gente está para receber, o dinheiro que prometeram para o povo, você não tem dono. Uma tal de corporate, ou seja, que, sabe, que não tem dono, é um monte de gente com 2%, um monte de gente com 3%, um monte de gente... É que nem cachorro, sabe, de muito dono. Morre de fome, morre de sede, porque todo mundo pensa que colocou água, todo mundo pensa que deu comida e ninguém colocou. Então é importante que essas empresas tenham um nome, tenham cara, tenham identidade, porque assim o povo tem de quem cobrar. Eu quero que a Telebrás possa virar motivo de orgulho para esse país, se tratando de informação, de comunicação. A gente tem condições de fazer isso. Portanto, Juscelino, você como ministro sabe o que você tem que fazer. Os companheiros sabem, Rui Costa, Esther e Luciana sabem o que tem que fazer. Nós vamos destravar essa empresa porque ela tem 1 bilhão em casa. É preciso utilizar esse dinheiro para melhorar e aperfeiçoar o funcionamento dessa empresa. Também não adianta ter uma empresa com dinheiro em caixa sem poder gastar o dinheiro. E também não adianta ter uma empresa pública se o Estado não pode contratar o serviço dela. Então, nós vamos tentar fazer esse país voltar à normalidade. Fazer o óbvio. E o que é fazer o óbvio? É fazer esse país acontecer. Nós estamos precisando de nos dar uma grande chance. É por isso que eu vim aqui para dizer a você, Juscelino, para dizer ao Damasceno, para dizer aos companheiros que trabalham na Telebrás. A Telebrás voltou da mesma forma que eu voltei e da mesma forma que o Brasil votou. E ela veio para ficar. Um abraço, gente. O senhor Ministro das Comunicações, o senhor Comandante da Aeronáutica e o senhor Presidente da Telebrás agradecem a honrosa presença de todos. Está encerrada esta cerimônia. Essa foi a visita do presidente Lula ao Centro de Operações Espaciais principal da Telebrás. O COPP opera e monitora o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, além de atender diversos satélites geoestacionários e de baixa órbita. O Centro de Operações Espaciais principal é referência nacional e internacional pela complexidade e modernidade das instalações. São 5 estações de acesso localizadas em áreas militares do território nacional. 2 centros de operações com funções mistas em Brasília e no Rio de Janeiro. E 3 estações em Campo Grande, Salvador e Florianópolis. No evento, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, ressaltou a importância